Então, segundo ano, agora nós vamos para a nossa aula de História. Sabe o que nós vamos falar hoje? Qual é o nosso assunto? Meios de transporte. E aqui tá as páginas. Você separa aí o seu livro, bota aí na página 42, onde nós vamos dar início, ok? E aí tá assim, olha, observe a imagem. Tem uma imagem aqui para você observar. Olha aqui, olha. E aí tá falando o carro ou automóvel, né, como a gente conhece. Foi inventado pelo alemão Karl Benz. Era um veículo com 3 rodas e que se movimentava graças a um motor de combustão. Então, olha só, há muito tempo as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras. Olha aqui, olha. Tem aqui tração humana e tem um moço numa bicicleta, olha aqui, olha, carregando alguém. Tração animal, né, quando as pessoas utilizam o animal para se locomover. Bicicleta, automóvel, canoa e navio. Na página 43, coloca lá na página 43, vamos lá. Está falando assim, olha, a grande evolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Atualmente, estamos tão adaptados ao meio de transporte que fica difícil nos imaginar sem ele. Verdade, né? É muito difícil a gente ir a algum lugar a pé hoje em dia, né? Só quando é muito próximo. Mas assim, hoje não dá mais que tem o Uber, né? Que todo mundo pega o Uber. Ah, vou ali rapidinho. Ah, pega um Uber, chama o Uber, vamos dividir um Uber, não é assim? Então hoje é muito mais difícil a gente imaginar sem o transporte, ainda mais a bicicleta, que todo mundo usa para um monte de lugar. Eu vejo aí um monte de gente passando na rua, vai no mercado, vai na feira, leva a bicicleta, procura um cantinho lá para deixar a bicicleta presa, né? Assim, prende lá com cadeado, né? Então, moto, a gente também vê muitas motos. Então é meio difícil ficar sem o meio de transporte hoje em dia. Então vamos falar sobre o meio de transporte terrestre, que olha, os meios de transporte terrestre trafegam na terra, são muito variados, podem ser motorizados ou não. São os exemplos: a bicicleta, a motocicleta, a charrete, a carroça, o trem, o metrô, o caminhão, o ônibus e o automóvel. Entre eles encontramos os classificados como transportes coletivos e são transporte de muitas pessoas. O ônibus, o trem e o metrô são um exemplo de transporte coletivo. E o transporte pessoais, que pode ser a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, que você já sabe que são, se falar, pessoal e coletivo. Coletivo, muitas pessoas. Pessoal é quando é o seu, que você anda, né? Vamos então para a página 44. Vamos falar sobre quem? Sobre o meio de transporte aquático, que vai na água. Olha, os transportes aquáticos trafegam pelas águas dos mares e rios. Deles fazem parte desde a transatlânticos, que transportam passageiros, aos navios mercantes que fazem o transporte de mercadorias também, né? Então, olha aí, quantos que a gente tem aí no livro, olha, a canoa, a lancha, o iate, a jangada, a balsa, a chalana, a gaiola. Estes dois últimos aí, que a professora falou, da chalana e da gaiola, eles são muito usados nas regiões do norte do Brasil. Então, assim, o transporte aquático que navegam nos rios, são transportes fluviais. Então, eles a gente vê mais em rios. Transportes aquáticos que navegam em mares e oceanos são conhecidos mais como marítimos.
Então, ó, se cair uma pergunta dessa para vocês, você já sabe responder. Os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por mares. Coloca lá na página 45 agora, vira a folha. Agora nós vamos falar de quem? Pelo ar, pelos aéreos, né? Os transportes aéreos trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. O balão é um exemplo de que são movidos graças à ação do vento, sem a força de motores e impulsioná-los. Eles transportam poucas pessoas e exigem um treinamento especial para quem vai manejá-lo. Então vocês já sabem. E o avião? Olha só, além dos aviões de grande porte que podem transportar muitos passageiros, existem aviões pequenos que carregam poucas pessoas. Também tem isso, tem avião que vai muitas pessoas, tem avião que vão pouquíssimas pessoas. Lá na página agora 46, está falando assim, olha, sobre os transportes de hoje. Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários, mas em alguns lugares, os serviços de transportes coletivos são deficientes e inseguros, verdade, né? Tem lugares que o transporte são muito ruins para as pessoas. Demoram, quando vem não tem um banco, tá? Não tem um assento legal, não tem uma janela que não abre a janela e fica difícil, né? Estão sempre cheios de pessoas indo e vindo. Os ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o barco são os meios de transporte mais utilizados em nosso dia a dia. Verdade. Então vamos lá para a atividade da página 46. Só tem 2 deverzinhos e está muito fácil para fazer. O primeiro é uma pergunta pessoal, você que vai responder. Você utiliza meios de transporte para ir à escola? Ou ao parque, ao mercado ou à casa da sua vovó? Se sim, qual? Se não, por quê? E o número 2 está assim, complete os espaços utilizando palavras abaixo. Então tem aí, aviões, rápido, curtas, mercadorias, inseguros e combustão. Tá aqui, olha. Aqui, ó. Tá aqui, tá bom? E aí você vai completar. Letra A. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o barco são meios de transporte mais usados em distância curtas. E aí nesse espaço, deixa eu apagar aqui o quadro. Nesse espaço aí, olha, na página 46, você vai colocar aí, olha, curtas. Da letra A no seu espaço você vai colocar curtas. Ok? Aí na letra B tá perguntando assim, em alguns lugares os serviços de transporte coletivos são deficientes e o que? Rápidos, inseguros, mercadorias? Inseguros, muito bem, Júlia e Caio responderam, ó, rapidinho. Inseguros. Vamos ver quem vai responder. Inseguros. Aí a letra C tá assim. A grande revolução nos transportes veio com o surgimento de motores de que, Thaís? E aí, Maria Clara? E aí, Caio? De que? Combustão. Aí você vai escrever aí na letra C, combustão, bem bonitinho. Letra D. Com a evolução da tecnologia, o homem pôde criar transportes muito ágeis, confortáveis e rápidos. Gostei de ver, Ana Beatriz, arrasou. Para percorrer grandes distâncias, dispomos dos navios e dos... E aí, quem vai responder essa, hein, Thiago Júnior? De quê? Dos aviões, muito bem. E a última,
Por meio dos meios de transporte, podemos levar pessoas e o que, Aisha? Mercadorias. Muito bem, gostei de ver, hein? Arrasaram. Então, olha só, meus amores, vocês já sabem que o transporte ou ele é terrestre, ou ele é aquático, ou ele é aéreo, ok? Então, ó, dá para arrasar aí nesse dever, hein?